Acorda, soldado! Você sabe o que é Isekai, soldado? O quê? Você não gosta de Isekai, soldado? Você acha que Isekai é sempre a mesma coisa? E se eu te disser, soldado, que existe um Isekai diferente? Existe um Isekai que o protagonista não é um jovem, né, adolescente super poderoso e que eles vão pro mundo por opção própria? Você não conhece? É por isso que você é soldado, soldado. Porque está na hora agora do... O Andarilho recomenda. O anime que vamos falar hoje é Gate. Gate, ele se passa no mundo contemporâneo e segue a história do personagem principal, que se chama Itami. Itami é um militar das forças de autodefesa japonesa. Porém, apesar de ser um militar muito bem treinado, que já foi treinado até por forças de elite americanas, ele é bem diferente do seu protagonista normal. Ele é um otaku, né? Dedicado, e de acordo com ele mesmo, ele fala: entre o meu trabalho e o meu hobby, eu sempre escolherei o meu hobby. Meu trabalho é só para sustentar o meu hobby. E o hobby dele é que ele é um otaku. E ele estava indo por uma convenção, né, em Tóquio, quando de repente no centro da cidade aparece um portal completo. E desse portal saem monstros, né, armados como orques e ogros, além de soldados do tipo cavaleiros medievais, cavalgando dragões e coisas desse tipo, e começam a matar e sequestrar pessoas e levar para esse portal místico estranho. Ele, no local, acaba agindo e ajudando os militares e as forças policiais a rechaçar esse exército e salvar o máximo de pessoas possível. Porém, muitas pessoas morreram e muitas pessoas foram sequestradas. O que acontece é que o governo japonês acaba decidindo mandar um grupo militar lá dentro para ver e, né, analisar essa ameaça. Então eles fazem literalmente entrar nesse portal estranho. Eles descobrem um mundo semelhante ao nosso, com ar, etc. Só que é um mundo estilo medieval, fantástico, quase como um mundo de RPG de Dungeons and Dragons. Existem guerreiros, cavaleiros, magos, elfos, orcs e monstros. E, obviamente, recursos muito grandes, místicos, que não existem em nenhum lugar. Ao chegar lá, os militares fazem uma base e são atacados pelos soldados de um império local. E, obviamente, eles rechaçam esses atacantes. E aí você percebe que lá, nesse mundo medieval, existem vários impérios e reinos que estão em briga entre eles e sabem da existência do portal. Semelhante conosco, cada país pensando no seu bem-estar e nos seus interesses. Eles são atacados por vários soldados e vilas próximas, cujo esse reino específico desse mundo medieval não se importava. Alguns acabam sofrendo na guerra e acabam se movendo, né, e se alocando próximo desses militares japoneses ali, que eles acabam acolhendo. Os militares japoneses acabam acolhendo essas pessoas e acabam formando uma cidade em volta do portal. Obviamente, as coisas não são tão boas do lado de fora também, porque esse portal se torna público no mundo todo. É um local, um mundo diferente, com recursos muito valiosos que não existem no nosso mundo. E todos os outros países, como Estados Unidos, Rússia e China, também estão interessados em entrar lá, porque só o Japão tem esse portal. E como está no território do japonês, né, os japoneses podem fazer tudo. Mas eles querem falar, não, a gente tem que poder entrar nesse portal aí também, né? Todo mundo, todas as superpotências do mundo tentando, né, tirar proveito. Da mesma forma, políticos dentro do Japão estão tentando tirar proveito, né, denegrindo ou prejudicando os militares japoneses lá fora para, obviamente, tirar vantagens políticas, né? Políticos sendo políticos. Então o anime segue essa história dele, tendo que lidar lá dentro com essas criaturas, esses seres novos, esses reinos, né, dentro do militar e acontecendo desenrolando essa história. O legal é que a história se envolve nisso, mas nem sempre segue o Mitami, então você vê várias partes da mesma moeda. Além, obviamente, de
combates, se você queria ver um combate entre cavaleiros medievais e soldados militares atuais, você vai poder ver nesse anime, né? Então tem toda essa intriga política, tanto no nosso mundo quanto no mundo lá, e o grupo militar lá dentro tentando, né, mediar essa situação, né? Os militares japoneses lá dentro mediando essa situação. O mais legal também é você ver o choque de culturas, porque lá é uma cultura medieval mesmo, antiga, apesar de ser mística, né, sobrenatural, com magos, ela é mística. Então você vê o choque quando eles estão conversando do tipo regras para guerra ou tributos para caso um lado perda, etc. Então você vê esse choque de cultura. Então é bem interessante. O anime é bem legal, tem personagens muito marcantes. Acaba se tornando, às vezes, o Itami acaba tendo que tomar decisões que são contra o que os militares estão pedindo, porque os militares uma hora tem que escolher não participar, não se meter na política local e vice-versa. Então ele acaba tendo que tomando decisões diferentes do que os seus superiores mandam, ou às vezes a favor, etc. Então sempre tem essa disputa, porém ele continua sendo o otaku de sempre. Então é um anime que desenvolve muito bem esse tipo de, de, de história, né? De Isekai. E que, bem, eu recomendo, é muito bom. Diferentemente da maioria dos outros Isekais, ele é bem complicado, ele é bem complexo às vezes. Você não vê necessariamente o bem e o mal nessas coisas, né? Mas você segue a história no ponto de vista do Mitami, então é bem interessante. Eu recomendo, é um anime muito legal. E se você quiser ver, tipo, militares enfrentando dragões, bem, esse é um anime para você. A gente se vê uma outra hora.